Dr. Thanos, vamos dar uma pausa aqui no noticiário local? Nós estamos em contato nesse momento com o diretor do canal Jacareditanga, Kleber Teixeira, conhecido como Kleber Jacaré, que tem mais de 1.200.000 inscritos no canal do YouTube. Kleber se considera um cara polêmico e tem atuação forte nos bastidores da política, circula sempre entre Brasília e São Paulo. Vamos falar com o Kleber. Bom dia, Kleber, bem-vindo à Jovem Pan News Campinas. Bom dia pessoal da Jovem Pan News Campinas e todos os ouvintes da região. Eu sei que aí pega muita cidade, Americana, Sumaré, Jundiaí, vocês vão bem longe. Ah, vamos sim, viu? Itupeva, Porto Feliz, Sorocaba, Cabriúva. É uma região, Cabriúva, Araçariguama também, viu, doutor? Araçariguama, Indaiatuba, Salto, Itu, a gente vai muito longe, Porto viu? Feliz. Porto Feliz, Piracicaba, Vinhedo, Valinho. Ai. Kleber, Serra Negra. Deixa eu contar um pouquinho a sua história, né? Você tem um canal no YouTube, né? Você criou aí o Jacareditanga, mas conta um pouquinho antes de como que surgiu o Kleber Teixeira. Bom, na realidade eu sou advogado, né? E eu tinha meu escritório em São Paulo, Brasília e Rio. E já estava muito insatisfeito com a situação do país lá por idos de 2013 e 2014. E naquele momento em que estavam querendo derrubar a então presidente Dilma, né, do poder, vários movimentos começaram a fazer campanhas na internet. E eu mexia justamente com direito de alta tecnologia, especializado na questão de alta tecnologia, entre elas redes sociais e tudo mais, mas nunca me lancei em rede social por causa de uma questão macro, né? Eu mexia com o que chama-se de site acquisitions, posicionamento de torres, antenas, liberação junto à Anatel. E aí, naquela ocasião, já insatisfeito, querendo até deixar o país devido à turbulência que estava ocorrendo, não só financeira, mas política, um desses movimentos, mais precisamente o MBL, me mandou uma mensagem no Facebook e eu fiz uma inscrição ali, né, entre as pessoas que estavam insatisfeitas. E peguei o avião e fui para minha propriedade rural em Mato Grosso do Sul. Quando eu volto, naquela ocasião não tinha internet na propriedade rural, quando eu volto tinha várias mensagens e acabei indo fazer a campanha do Fernando Holliday, para resumir. Então eu fiz a campanha do Fernando Holliday a vereador em São Paulo, acabei fazendo parte do movimento, e tão logo que encerrou a campanha do Fernando Holliday, por divergências daquilo que eu não entendi não correto ali dentro do próprio movimento, eu acabei fundando o Jacareditanga em novembro de 2016. Hoje você atua somente no Jacaré, ou você continua com a sua função que você tem? Não, em 2017 eu tive um AVC, que quase me levou ao óbito, né? E a partir dali eu decidi que eu ia encerrar a minha carreira de advogado. Eu exerço em alguns processos, mas muito poucos, mas eu fechei os meus escritórios, passei para minha sócia, então para o meu genro, e me dediquei exclusivamente à área do Jacareditanga. E hoje o Jacareditanga, daqui a pouquinho a gente vai falar bastante do seu canal no YouTube. O Kleber, você é considerado um cara polêmico, né? Um cara conservador e de direita. São rótulos que são destinados a você. Isso te incomoda? Não me incomoda. Polêmico, nem tanto, né? Mas, assim, a polêmica é natural da política, é natural do momento que a gente vive. Mas, assim, conservador é um rótulo hoje identificado para as pessoas que têm uma visão de direita, né? O conservadorismo vai muito além disso, mas talvez eu me identifique muito mais com o conservadorismo do que com qualquer outro tipo de ideologia. Então, assim, isso não me incomoda, muito pelo contrário, me deixa até feliz, porque marca uma presença e marca um posicionamento político-ideológico. Estou aqui ao lado do Dr. Thanos, do Marcelo Rodrigues. Pergunta aí para o nosso Kleber, conhecido como Kleber Jacaré, Dr. Thanos. Kleber Jacaré, gostei do nome Jacareditanga. Foi muito bem elaborado isso, né? Acho que pegou bem, né? Agora, caríssimo, você é um colega, né? Dr. Kleber, indo agora para uma outra seara.
E sempre há aquela questão relacionada à ideologia. Eu vou voltar à pergunta do Marco Maciarelli. Eu gostaria que você esclarecesse bem, porque ser conservador, de uma certa forma, até pela idade, nós acabamos nos transformando com o tempo, não é? Agora, até que ponto a defesa da ideologia tem ultrapassado limites vamos dizer, limites legais no seu ponto de vista? Você que é um jurista também, nunca vai deixar de ser, né, Kleber? Então, até que ponto nós estamos vivendo hoje uma afronta ao Estado democrático por meio das redes sociais? Qual a sua visão, Kleber? Por favor. Bom, eu fico feliz dessa pergunta a partir justamente de um colega e perguntar de algo tão delicado que vem sendo discutido e debatido aí intensamente, né? Mas pouca gente se aprofunda nesse tema. Eu lembro que a Constituição de 1988, quando sancionada, ela foi muito criticada pelo Partido dos Trabalhadores, que se diz progressista e de esquerda, né? Eles acreditavam que a Constituição estaria totalmente errada e se negaram até a assinar naquela ocasião. Mas eu lembro também, doutor, que o artigo 5º da Constituição Federal, que dá garantia aos direitos individuais ao cidadão brasileiro, foi muito bem pensado naquela ocasião, devido à época do regime militar. Então, por ser uma Constituição progressista, por assim dizer, ali se garantiu a liberdade. A gente tem que lembrar que, além da vida, né, a liberdade é um bem intangível, pelo menos para um regime democrático. A partir do momento que eu tenho as redes sociais e vem os fenômenos das redes sociais, e por isso eu agradeço muito a pergunta, não há que você falar em tolir a democracia a partir do momento em que você concede a liberdade de expressão ao cidadão. Óbvio que nós temos hoje regulamentos suficientes, tanto no Código Civil quanto no Código Penal e nas leis esparsas, para coibir qualquer tipo de abuso, e eles estão aí. Né? Inclusive, vários juízes concedem liminar, inclusive para tirar textos legais, concede também várias sentenças condenatórias às pessoas que abusam do seu direito. Daí, utilizar isso para querer cercear a liberdade de expressão, eu acredito que aí sim você passa a ter um problema sério e antidemocrático. Kleber, eu queria também que você desse a sua opinião sobre exatamente a fake news. Vemos hoje posições dos tribunais dizendo, olha, blogs bolsonaristas espalham fake news. E essa é uma questão que muitas vezes acaba confundindo a população, o que seja a verdade, o que é a mentira e como é encarada a fake news, tanto para os blogueiros quanto para os tribunais. Olha, vamos lá. Primeiro, não existe uma definição correta do que é fake news. Fake news, se nós formos traduzir literalmente, seriam as notícias falsas, certo? Então, eu gostaria de saber se as pessoas que são mais velhas, como o senhor falou, doutor Thanos, se lembram daquele caso que aconteceu nos Estados Unidos em que falaram que estava havendo uma invasão alienígena americana. Aquilo seria considerado uma fake news na ocasião. Ou vamos mais recente aqui, até mesmo para a nossa realidade, quando houve a condenação daquelas pessoas da escola base, que ficou tão famosa a respeito do cerceamento da defesa daqueles diretores que acabaram perdendo seus direitos e tudo mais. Então, querer atribuir fake news ao âmbito da internet é algo que não é verdadeiro. Ela sempre existiu no meio, principalmente no meio jornalístico. O que aconteceu agora é que se dissipou. Hoje, qualquer pessoa pode ser, lembrando à esquerda, aquilo que o Glauber Rocha pregava. Você, com o celular na mão, você hoje se torna um cinegrafista, você pode fazer várias imagens e várias mensagens. Então, assim, atribuir à direita, né, a questão da fake news, e eu vou dar mais um dado para o senhor, doutor Thanos, algo que está acontecendo agora recentemente, tá certo? Algo polêmico, relacionado, por exemplo, às vacinas. Então, vamos falar aí a respeito das vacinas das crianças, né? Há pouco tempo atrás, se identificava que as vacinas só atingiam as pessoas mais velhas e, por isso, o Plano Nacional de Imunização começou, inclusive, pelas pessoas mais velhas. Quanto mais jovem, menor o risco seria. Depois a ciência foi se aperfeiçoando a isso. Quando se chegou agora à vacinação das crianças, dizendo que as crianças, é fundamental a vacinação das crianças.
Praticou fake news os cientistas que falaram ano passado que as crianças estariam praticamente imunes ou seriam pouco atingidas por essa terrível doença que assola o mundo inteiro? Seria fake news? Porque se eu me posicionasse contrário no ano passado, eu poderia inclusive ser excluído, né, da própria sociedade, porque a partir do momento que você exclui uma pessoa das redes sociais, você está excluindo essa pessoa do convívio social. Então hoje nós vivemos a era do cancelamento. Tudo que se pratica se diz que é fake news e, na realidade, você faz com isso a censura prévia e cerceia o debate, como nós estamos fazendo agora num canal de comunicação. Fala, Kleber, tudo bem? Marcelo Rodrigues. Kleber, vamos entrar então numa outra, falando em polêmica, sobre eleições de 2022. A gente sempre polariza, né? Todo mundo está polarizando as eleições na reeleição de Jair Bolsonaro e também do ex-presidente Lula. Mas lógico que também se fala muito na famosa terceira via, onde a gente tem Dória, tem outros candidatos também, Sérgio Moro e etc. Queria que você falasse um pouquinho da terceira via, da famosa terceira via. Tá, isso também é muito, muito importante, Marcelo. Vamos lá, a respeito da terceira via. A terceira via sempre tentou ser criada no Brasil. Isso não é uma novidade nessa eleição. Vamos lembrar em 2018. Em 2018 nós tivemos vários candidatos. Eu vou dar um exemplo do Meirelles, por exemplo. Tá certo? Seria uma espécie de terceira via que vinha na época pelo MDB. A terceira via é sempre uma tentativa de se tirar uma polarização que nós vivemos desde sempre no Brasil. Nós tínhamos durante o regime militar Arena e MDB. Isso não era uma polarização? Nós não tínhamos eleições diretas, as eleições eram indiretas. Mas nós vivíamos a polarização. Depois nós tivemos uma guerra intensa entre PSDB e PT. Não era uma polarização? Não existiam candidatos alternativos? Então, assim, a terceira via, ela sempre tentou se instaurar e nunca foi bem-vinda no Brasil. Na verdade, o Brasil sempre viveu essa questão da polarização. Então, assim, eu acredito que democraticamente todas as candidaturas são bem-vindas. Todas, independentemente de esquerda, de direita, as pessoas têm que se lançar. E quem tem que decidir é a população. Tá? Agora, você querer implementar uma terceira via fórceps na população brasileira é muito complicado. Com todos os defeitos e com todas as adversidades que eu vejo na candidatura do Luiz Inácio Lula da Silva, queira ou não queira, ele é uma pessoa popular. Então ele está lançando a candidatura dele. A mesma coisa ocorre com o Bolsonaro. O que impede de um José Janones, de um Sérgio Moro, de um Pacheco de também lançar a sua candidatura? Nada. A única coisa que impede é a população. Que a gente verifica o tempo todo, não existe apelo nenhum nessas candidaturas. O que existe hoje é uma procura desesperada por partidos para seguir a lei eleitoral e ultrapassar a cláusula de barreira. Por isso lançam candidaturas na tentativa, inclusive, de barganhar lá na frente. Olha, eu vou sair como vice de fulano, eu vou sair como candidato ao Senado de cicrano, ou nós vamos fazer uma composição. Olha aí, é só ver o Lula, que já está vendendo ministérios para partido muito antes da eleição. Na última eleição, você já foi uma pessoa que apoiou o Sérgio Moro, também trabalhou na campanha apoiando o Frota. Como que você vê esses dois personagens hoje na política? Bom, o Frota eu não apoiei, o Frota eu fiz a campanha dele do começo ao fim, né? O Frota, quando chegou no meu escritório, ele chegou exatamente no período que tinha saído do AVC. E ele foi honesto comigo naquela ocasião, dizendo que ele não tinha condições nem financeiras, nem morais de fazer uma campanha política, mas ele queria ser deputado federal. Eu falei que a questão moral é algo muito relativo, né? E o Frota, naquela ocasião, se apresentou como sendo um ferrenho defensor da direita e do próprio presidente Jair Bolsonaro naquela ocasião. Por isso, eu acabei fazendo a campanha do Frota, e quando o Bolsonaro sofreu até aquele atentado, né, em que resultou quase na sua morte, o Frota foi também um dos maiores defensores e foi para a rua defender a eleição do presidente Bolsonaro, porque o presidente estava inabilitado naquela ocasião para fazer campanha. Então, assim, em relação ao Frota propriamente dito, eu fiz a campanha do Frota como um todo. Óbvio que as pessoas, elas mudam depois que pegam um broche, e isso aconteceu com o Frota. Se arrependeu? Quando pega um broche, quando pega o broche do deputado, a pessoa muda. É verdade. Você se arrependeu de ter apoiado o Frota, ou Kleber? De maneira alguma. Por que eu não me arrependi de ter apoiado o Frota? O Frota exerceu naquele momento um papel fundamental para eleger o Bolsonaro.
E o Bolsonaro, queira ou não queira, rompeu com isso que vocês estão falando hoje de terceira via. O que era o Bolsonaro se não uma terceira via naquele momento? O que era o Bolsonaro se não uma pessoa que se lançou contra o esquema que a gente sempre viveu de PSDB e PT? Então, assim, o Bolsonaro rompeu com isso e o Frota fez o seu papel importante naquela ocasião. Agora, se ele desandou lá para frente, que levou, inclusive, eu cheguei a chefiar o gabinete do Frota. E esse foi um dos motivos da minha ruptura com o Frota. Eu pedi para sair do gabinete, não foi o Frota que me tirou. Então, esse foi um dos motivos. Sei. E a questão do Moro, propriamente dito, o Moro exerceu um papel fundamental. E aí eu vou aproveitar a sua deixa. O Jacaré de Tanga, hoje às 7h30 da noite, no seu programa Agora é Manchete, que a gente faz todos de segunda a sexta às 7h30 da noite, vai trazer uma bomba relacionada justamente a essa questão da Operação Lava Jato. Não do Moro propriamente dito, mas da Operação Lava Jato. Dá para antecipar essa bomba? Dá um spoiler? Dá um traque aqui pra gente. Dá um traque. O que eu posso antecipar é que hoje nós fazemos um jornalismo investigativo através de uma parceria até com o jornalista Oswaldo Eustáquio. O Jacaré só é um meio de transmissão. E o Oswaldo Eustáquio é o responsável por esse programa e é o detentor dos direitos desse programa. Só que a gente fez uma investigação, em conjunta nesse caso, e vai vir uma bomba para vocês verem como funciona todo o sistema. Como é que funciona o sistema quando você quer controlar o poder. Então essa bomba vai ser lançada hoje às 7h30 da noite, envolvendo a Operação Lava Jato de forma indireta até o próprio juiz Sérgio Moro. Tá, então no canal do Jacaré de Tanga no YouTube, é isso? No canal do Jacaré de Tanga no YouTube, às 7h30 da noite. A gente tem, o pessoal fala muito do YouTube porque nós estamos chegando a 1.300.000. Sim. Nós temos 1.270. 278, 279. Eu acho que amanhã a gente vai bater 280. Mas assim, no Facebook nós temos 955 mil seguidores. Poxa. Então, assim, a nossa rede do Jacaré, contando Instagram, Facebook e YouTube, hoje atinge 2,5 milhões. Mas o mais importante é que nós já chegamos a atingir 20 milhões de visualizações de vídeos em um único mês. Que bacana. Que legal, que bacana. Ô, sua pergunta, Marcelo? Kleber, você falou em jornalismo investigativo. Queria que você falasse um pouquinho, então, sobre uma das coisas que nunca sai de pauta, que é exatamente, você até chegou a comentar, da facada do Jair Bolsonaro. A gente já vamos fazer aí 4 anos essa facada e a gente não tem uma solução propriamente dita, tanto por um lado quanto para o outro. O que você pode falar sobre isso? Bom, o que eu posso dizer é que as investigações foram retomadas agora pela Polícia Federal, né? Elas tinham sido arquivadas e foi desarquivado agora, essa investigação voltou a ser feita. A única coisa que causa estranheza, eu estava em Aparecida, naquela ocasião, com o Frota, tinha acabado de chegar de Santa Fé do Sul, tinha atravessado mais de 8 horas de carro, e quando aconteceu a facada, nós soubemos que eu e o Frota nos deslocamos imediatamente para Juiz de Fora, e chegamos no momento em que o Jair estava sendo operado. O Frota conversou com o Bebiano, e até tem uma entrevista do Jornal da Noite da Globo, né? E aí aparece lá o Frota ao lado do Bebiano e eu estou logo atrás nessa imagem. Então, assim, o que causa estranheza nisso tudo foi a forma como ela ocorreu, né? Essa pessoa é uma pessoa que não tinha condições, não tinha origem financeira, tinha 2 computadores, vários celulares, se hospedou durante uma semana, premeditou tudo aquilo, né? Então, assim, você não consegue fazer tudo isso sozinho. E o mais estranho e interessante, né? Eu tenho um colega de advogado nessa bancada, né? Então, assim, nós somos advogados. Um advogado imediatamente pega um jato particular e vai em defesa desse cidadão. Nós sabemos que advogados trabalham, né, pro bono, exercem vários tipos de trabalho, mas pegar o seu jato particular e imediatamente em defesa do Adélio, isso tudo causa muita estranheza. Agora, as investigações foram retomadas e nós temos que aguardar que as instituições façam as suas tarefas. O Kleber, já que você não vai dar nenhum spoiler da bomba que você vai soltar hoje no canal do Jacaré de Tanga, vamos falar um pouquinho dos bastidores aí de Brasília, que eu sei que você está bem enfronhado aí. Você acha que o Lula vai ser candidato ou não? Isso depende de muitas coisas, mas já que você queria saber de algo, eu não vou fugir da sua pergunta, eu vou te dizer e vou te mostrar o meu ponto de vista e o meu aspecto. Você está querendo mais uma notícia, né? Então eu vou te dar uma aí que que poucas pessoas sabem.
O PTB é um partido que anunciou a coligação ao Jair Bolsonaro e a sua atual presidente, a Graciela Lienov, fez um vídeo recente ao lado do presidente. Eu acho isso muito válido, acho muito interessante. A única coisa que me traz curiosidade, vocês sabem quem é o presidente estadual do PTB de Mato Grosso do Sul? Agora você me pegou, Kleber. De cabeça, não lembro. Não. Ninguém sabe? Não. Então eu vou dar essa informação porque eu acho que isso é muito importante, porque a PAN faz um trabalho fantástico de informação. O presidente do PTB estadual de Mato Grosso do Sul, um partido que quer fazer parte da coligação do Jair Bolsonaro, é nada mais, nada menos do que... Sabem quem é? Delcídio do Amaral. Delcídio. É verdade, ele é lá do Mato Grosso, ele não é do PT? Saiu? Exatamente isso. O sujeito que foi senador, líder do PT, que chegou a ser detido, é Sim. o presidente estadual do PTB, que se diz hoje um partido de direita e virado ao Partido dos Conservadores. As pessoas mudam, hein? Efeito Covid. O presidente do PTB, Graciela Lienov, deve uma explicação à sociedade como é que ela mantém em seus quadros o ex-líder do PT como presidente estadual do partido. As pessoas mudam, viu, Kleber? Você tem também, parece que uma informação que vem aí, o Eduardo Bolsonaro está montando aí uma super chapa, Mourão. O que vai acontecer dentro desse aspecto político nessas eleições, ô Kleber? Eu acho que muita coisa vai acontecer. Apenas respondendo no finalzinho da sua outra pergunta, o Lula, eu acredito que ele só virá candidato se ele tiver certeza absoluta que ele tem chance de ganhar. E nós temos uma investigação internacional em curso aí com o El Pojo, que tem muita coisa para rolar lá fora. Então a gente tem que aguardar até para ver como é que vai se movimentar isso tudo. Agora, o Eduardo Bolsonaro, né, está conversando com o PRTB, eu tenho orgulho de fazer parte dos quadros do PRTB, não de hoje, eu fui convidado pelo Levi Fidelix quando eu fiz a campanha de criação do PSL, lá em 2019. E eu fui convidado pelo Levi Fidelix para servir como um consultor, e infelizmente fui eu que levei o Levi para o hospital. Então, assim, eu devo muito ao que eu sou hoje, ao Levi Fidelix, que, diferente do que muita gente imagina, que sempre viu o Levi como um bonachão, como sendo uma caricatura, era um homem inteligentíssimo, muito inteligente. E o Eduardo anunciou que está conversando com o PRTB. E tem novidades do PRTB, tá, gente? O PRTB tem novidades. O Mourão pode ser candidato? O vice Mourão vem candidato ao governo do Rio? Eu acredito que o Mourão venha candidato ao Senado, provavelmente ou pelo Rio Grande do Sul, ou pelo Rio de Janeiro, ou pelo Distrito Federal. Eu não acredito que o Mourão venha como candidato ao governo. E permanecer vice. Agora, existe uma grande possibilidade do ministro Tarcísio vir ao governo do estado pelo PRTB. Sei. Vice ele continuaria ou não, o Kleber? O Mourão? Existe essa possibilidade, mas eu acredito que ela seja remota. Eu acho que o general Mourão já fez o seu trabalho, um excelente trabalho. Inclusive, se ele fosse uma espécie de Michel Temer, o Jair já não estaria naquela cadeira. Como, além de ter feito um trabalho excelente, mesmo ele sendo criticado, né, e vocês falaram aí a respeito de redes sociais, né, muita gente da direita, mal informada ou mal intencionada, atacou muitas vezes o Mourão. Então, o Mourão, se nós formos analisar a honestidade, a questão ética do Mourão, ela é irretocável. O Mourão, em momento algum, cedeu aos interesses do poder para sentar na cadeira de presidente, que ele sabia que não era dele. Isso é verdade. Mourão, com certeza. Tem ele segurou ético, né? Se comportado de uma maneira muito ética. Eu acho sim. Pois não, doutor Thanos. Kleber, me diga o seguinte, eu vou colocar para você um raciocínio elementar primário, né? E eu gostaria que você analisasse essa minha visão, que eu repito, é primária com relação à política, mas vamos lá. A direita deve gozar mais ou menos da possibilidade de conquistar de maneira normal, sem impactos políticos diferenciados, uns 30% ou mais do eleitorado. Vamos colocar aí 35%. A esquerda também por volta aí desse mesmo coeficiente, um pouco mais, um pouco menos. Eu estou dando uma média ficcional aqui para a gente trabalhar. Agora, com relação às pesquisas de hoje, o Lula, ele
apresenta uns 40, mais de 40% na última enquete ou pesquisa, e o Bolsonaro por volta aí de 25%, 24%, 25%, não é? Muito bem. Até que ponto custo de vida, preço de combustíveis, essas questões inflacionárias podem destruir a candidatura do Bolsonaro, e se você vê a possibilidade de alguma mudança econômica, é claro, até as eleições? Bom, eu gostaria de lembrar que as pesquisas, né, elas não existem de hoje, existem há muito tempo, só que elas tinham um impacto muito maior anteriormente, quando nós não tínhamos rede social. E por que eu digo isso? Quando todo mundo ficava esperando para ver uma pesquisa, para acreditar naqueles números que vinham para a gente. E aí eu lembro que em 2018, né, a pesquisa que foi feita já próximo do pleito, dava que Marina Silva poderia ser a presidente da República. Então, assim, quanto mais próximo do pleito, maior fidelização ou fidelidade em relação a uma pesquisa ela deveria ocorrer. Só que com o advento das redes sociais, hoje nós estamos conversando aqui nesse exato momento, e isso está indo para o mundo inteiro. Não está ficando somente naquela região em que hoje a Jovem Pan pega, que já é gigantesca. Né? Tudo que nós estamos falando hoje tem ela de forma instantânea vai para o mundo inteiro. Então hoje você consegue fazer, né, não uma pesquisa, mas uma visão pelo aquilo que nós temos na rede social. Então a gente está acompanhando aí a questão econômica que você perguntou. É óbvio que ela sempre impacta, né? O cidadão brasileiro, ele é muito suscetível à questão econômica, porque nós não temos como, né, pensar que pessoas hoje que vivem em grau de miserabilidade não sejam suscetíveis a isso. Não à toa, principalmente nas regiões Nordeste e Norte, durante anos e tempos, muitos políticos regionais viveram às custas da miséria do povo. Agora, nós temos também que pensar na importância das mídias tradicionais. Eu pergunto, que candidato resistiria, né, bravamente, sem ser impeachmentado na presidente da República, sem ser Bolsonaro, da forma em que ele é atacado pela mídia tradicional, especialmente pela Rede Globo, 24 horas por dia? Então, eu acredito que a questão econômica vai ser muito importante, mas eu vejo a guerra da comunicação mais importante hoje até do que a própria questão econômica, porque hoje nós vivemos numa situação de pandemia. E eu não lembro, desde 1988, quando nós passamos a chamada redemocratização das eleições no Brasil, eu não me lembro de nós termos vivido uma situação tão drástica de saúde, que levou, inclusive, a países como os Estados Unidos a ter uma superinflação, um aumento do combustível de cerca de 50% e tudo mais. Só que quando a Globo vai dar a notícia, e isso foi um vídeo de ontem do Jacaré, que inclusive já explodiu, esse vídeo hoje já está chegando a cerca de 70 mil visualizações, isso em menos de 12 horas, a Rede Globo ela deu a visão para o Brasil em relação à inflação de uma maneira e a respeito da inflação nos Estados Unidos de outra. A inflação nos Estados Unidos se deu em decorrência da pandemia, da falta de produtos, da escassez de serviços, devido ao que estava acontecendo. Aqui no Brasil é a culpa do presidente. Então, isso, a guerra da comunicação talvez seja hoje mais importante até mesmo do que o fator econômico. Kleber, só para a gente encerrar, que avaliação você faz do presidente Bolsonaro na condução dessa pandemia? Eu acredito que, estou falando honestamente como uma pessoa de direita, o presidente tomou uma postura desde o início que foi uma postura de cautela, né? Então, assim, a esquerda e a tal da CPI da Covid, né, com os 3 porquinhos lá, resolveram querer colocar uma pecha de assassino, de genocida e etc. E ficou demonstrado ao longo de tudo isso que o presidente, na realidade, exerceu uma cautela muito importante. Primeiro porque não existia lei suficiente para que nós recebêssemos as primeiras vacinas da maneira como os laboratórios queriam, isentando-os de qualquer tipo de responsabilidade. Segundo, a primeira vacina foi aplicada no Brasil somente 30 dias depois de ser aplicada no Reino Unido. Terceiro, hoje nós estamos à frente de países como os Estados Unidos e a própria Rússia, em termos de número de pessoas vacinadas, de porcentagem de população vacinada. Quarto, o presidente da República fez, em tempo recorde, um esquema de distribuição de vacinas pelo Brasil todo. Quinto, ele não se preocupou somente com a questão sanitária. Ele o tempo todo alertou a respeito do problema econômico. E várias pessoas perderam seus empregos com a política do fique em casa. E hoje,
que é outro vídeo que também arrebentou na rede, já está com 150 mil visualizações, que foi publicado ontem pela manhã pelo Jacaré. Cantores que defendiam o Fique em Casa, como o Tico Santa Cruz, vem à rede chorar dizendo que não tem condições de sobreviver porque não está conseguindo trabalhar. Mas isso quem sofreu foi manicure, garçom, empresários que fecharam, donos de restaurantes que fecharam suas portas. Todo mundo sofreu nesse sentido. Mas a turminha do Ele Não pediu e se preocupou somente com o Fique em Casa. Tá certo. Kleber, vamos lá então. Jacaré de Tanga é o seu canal no YouTube. É só digitar lá Jacaré de Tanga, se inscrever e vai ver aí seus vídeos. Você está dizendo que tem uma bomba hoje aí, a partir das 7 da noite no Jacaré de Tanga, principalmente relacionada a Lava Jato, é também a Sérgio Moro. Você está no Facebook e também está no Instagram? Também no Instagram. No Instagram nós somos um pouco menores, mas ainda assim nós temos 150 mil inscritos no Instagram. Só para concluir, você é a favor ou contra a vacina? Eu sou a favor da vacinação, desde que ela não seja obrigatória. Eu sou a favor da liberdade. Você já tomou as vacinas? 2 da Pfizer. 2 da Pfizer. Então, você é a favor, mas sem a obrigatoriedade, né? Cada um cuida do seu corpo, é isso, né? Foi o que eu disse aos anos. Aliás, não é nenhuma decisão somente minha. Eu estou muito bem acompanhado pelo ADI, relatada pelo ministro Lewandowski, que assim decidiu. Tá certo. Kleber, obrigado. Prazer conversar com você na Pan News Campinas, viu? O prazer é todo meu. E olha, eu sou fã da Pan desde pequeno. Que bom. Meu pai me colocava para assistir, ouvir a Jovem Pan. Ainda pequenininho eu já ouvia o Jornal da Manhã na Jovem Pan. Então um abraço ao Vitinha e toda a equipe Pan Campinas. Tá certo. E Kleber, baixa o nosso aplicativo Jovem Pan News Campinas, das 10 ao meio-dia nós estamos aqui, tá? Hoje é o programa de maior audiência de toda a região. Eu tenho certeza, não só já tenho baixado aqui, eu acompanho vocês, eu tenho um grande amigo que é o Ari aí de Sumaré, que é um divulgador de rádio, que faz muita o Ari é super conhecido, conheço o Ari. É Ari do quê? Qual que é o nome e sobrenome? Poxa, eu também não lembro o sobrenome do Ari, mas ele é um divulgador. Ele é um divulgador muito conhecido. Então, o Ari é uma pessoa fantástica. Uma pessoa fantástica, uma pessoa assim, singular, e que agora está começando a fazer a carreira de uma cantora nova chamada Lana Costa, que vocês vão gostar. Então, sempre tem o Ari aí em bom coração. Um abraço, meu amigo Ari aí de Sumaré. Tá certo. Obrigado, Kleber. Boa semana para você, viu? Obrigado. Um abraço, tudo de bom. Tchau, tudo tchau. de bom. Tá aí então Kleber Teixeira, do canal do Jacaré de Tanga. Quero ver essa bomba. Hoje 7h30 da noite. 7 da noite? 7 da noite, ele com o jornalista Eustáquio, né? Muito legal também. Você não. Eu falo uma coisa pra você, negócio do YouTube não é fácil. Não, eu tentei, criei meu canal lá, canal do Marco Macerelli no YouTube, mas você tem bastante seguidores. Mas não chega a 3 milhões de seguidores. Mas 3 milhões aí não fala mais com ninguém. Não fala mais com ninguém. Não fala mais com ninguém. Não fala mais com ninguém.